Olá, estamos começando mais um programa Fino Trato. A todos um bom dia e é um prazer tê-los aqui conosco. Hoje eu vou conversar com José Carlos Inácio. O José Carlos Inácio ele é consultor empresarial, especialista num assunto que um pouquinho diferente, mas que todo mundo já passou, vai passar, que é o relacionamento entre sócios, fusão, aquisição e gestão de empresas. Falar de sócios é algo, tem os seus prós e contras, não é como tudo, mas assim, existe um certo estigma, não existe, questão de sócios? É verdade, Mara. Inicialmente é uma satisfação estar aqui com você. Esse assunto é um assunto pouco tratado, tanto do ponto de vista acadêmico, bibliográfico, como do ponto de vista consultoria. O que nos fez desenvolver esse assunto foram experiências práticas de consultoria. Antes de me tornar um consultor de relacionamento entre sócios, eu já era consultor de gestão empresarial de fusões e aquisições. E em função do surgimento de casos reais de clientes que pediam apoio ao relacionamento, nós desenvolvemos uma metodologia própria a respeito. Olha que interessante, porque o Inácio ele é especialista na questão de relacionamento entre sócios. Ele é administrador de empresas, tem MBA, está há 18 anos como presidente da consultoria JC Consulting. JCI Consultoria. E recentemente lançou um livro que eu quero mostrar para vocês, que é esse aqui, Relacionamento entre Sócios. Pode ser melhorado. E é sobre esse material que nós vamos conversar um pouquinho. Como você estava dizendo, se trata de um mercado pouco explorado. Exato. Existem inúmeras situações, e a vivência prática nos mostrou isso, em que os sócios se relacionam com maior ou menor positividade e desconhecem que isso pode ser melhorado. A relação entre os sócios pode ser melhorado através de uma metodologia que existe para isso, criada por nós, e os benefícios vão além da relação entre sócios, porque na verdade a prática nos mostrou que o relacionamento entre sócios tem um impacto muito profundo na vida pessoal dos sócios, na empresa que os sócios administram e na própria família e nas pessoas em torno. Então, na verdade, todo investimento, todo cuidado na melhoria entre o relacionamento entre sócios, ele gera benefícios que transcendem os próprios sócios. Muito interessante. Inácio, eu vou ser um pouquinho assim, usar um jargão bastante popular, mas para quem nos assiste, a gente tem que procure ser o mais transparente possível. Pois não. Então, quando eu falei no início, comentando a questão dos sócios, meio delicado, a questão do estigma, existem alguns ditos populares que mais ou menos assim, sócio, melhor não termos. Ou, quem tem sócio tem patrão. Eu acho que é bastante conhecido porque são relacionamentos que... Agora é uma pergunta. A maioria desses relacionamentos, eu não tenho esse dado em termos estatísticos, gostaria que você nos auxiliasse. A maioria das sociedades, elas são bem-sucedidas? No sentido de longevidade, o período que elas duram, existem esses dados? Existe o dado estatístico, não. Eu tenho os dados daquelas empresas que eu atendi. Certo. Na verdade, o título do livro não foi à toa. Todo relacionamento entre sócios pode ser melhorado, porque todo relacionamento entre sócios tem um potencial não aproveitado de sinergia. Na verdade, essa é a palavra-chave que responde a sua pergunta. Uma sociedade ela só se justifica quando há sinergia. O que é a sinergia no caso da relação entre sócios? Quando o resultado da sociedade ela é melhor do que o caminho individual que cada um traçaria. Ou seja, o que se entende também por sinergia é a questão de 1 mais 1 não dá 2 e sim 3. Perfeito. Existe o nós. 3 ou mais. Ou mais, Perfeito. não é? Que existe o nós, que é um terceiro, é como um casamento, né? Tem a esposa, o marido e tem o nós, que é a... Exatamente. E que quando há uma sinergia, esse caminho ele é muito, muito satisfatório, muito produtivo. Exatamente. Em todas as áreas. Então, que aspectos do relacionamento entre sócios o livro trata? Na verdade, nós temos 3 tópicos que a experiência prática nos permitiu identificar e facilita a explicação. O primeiro deles é o perfil da sociedade. A experiência tem mostrado que a sinergia, ela a priori só surge quando há complementariedade entre os sócios. O que isso significa? Que os sócios sejam expertises, que eles sejam especialistas em áreas diferentes.
Afinal, o sócio só vai agregar alguma coisa à gestão da sociedade ou a ideias de sociedade, além do capital, se ele efetivamente for especialista em uma área, ou em um mercado, um segmento, um produto. E é muito pouco produtivo quando 2 ou mais sócios eles conhecem ou entendem muito de um mesmo assunto ou de um mesmo ramo. Então, eu diria que a nível de sociedade, o principal aspecto é a complementariedade do ponto de vista profissional. Além disso, nós temos vários outros aspectos que ainda no diagnóstico do perfil da sociedade vale a pena comentar, que é o interesse em relação ao futuro da sociedade, o estilo gerencial, tá? E uma série de outros aspectos que define se uma sociedade, no seu início, na sua constituição, há um bom casamento entre os sócios ou não. O segundo aspecto diz respeito à convivência. A convivência ela tem que ser definida através de regras de boas convivências. Os sócios eles têm que ter em mente, tá? Principalmente aqueles sócios que são também gestores, além de sócios, que têm determinadas decisões em que eles têm que tomar como sócios e determinadas decisões que eles têm que tomar como diretores ou gestores de uma sociedade. Então é muito importante que existam regras definidas de como vai ser cada uma das decisões em cada uma das situações. Simples e complexo. É verdade, não é? Verdade. É simples, mas não é fácil. Assim, quando eu digo não é fácil, não é algo tão óbvio, porque como você falou, sócios, para que haja uma sinergia que venha a somar, agregar, se faz necessário, não é que se faz necessário, mas é importante que haja que se complemente. Exatamente. Perfis que se complementem. Por outro lado, quando existe, quando dois perfis são semelhantes, existe uma empatia, parece que é mais fácil, é como conversar com uma pessoa que você tem, que a gente diz assim, nossa, eu tenho uma empatia com tal pessoa, ou nosso santo bate, como se diz popularmente, a gente tem uma química. Agora, no caso de, por exemplo, um administrador ou um engenheiro e, vamos pensar, um psicólogo, eles têm maneiras diferentes de olhar o mundo a princípio, não tem? Tem. Ou a empresa. Então, isso não é mais um fator que vai gerar um estresse? Na verdade, a sua observação é muito oportuna. Tá? Há uma ilusão entre as pessoas que são sócias ou que estão prestes a montar uma sociedade de que a similaridade entre a forma de focar ou de gerir o negócio, no que acredita que deva ser uma empresa, ou até na própria formação, dentro do exemplo que você deu de engenheiro e psicólogo, eles possam ser motivo de afinidade. Só que afinidade, na verdade, não é sinônimo de sinergia, não é sinônimo de que aquela combinação seja a melhor possível. Ao invés da formação acadêmica, eu tenho um exemplo de um caso real que vai bem ao encontro da sua pergunta. Nós tivemos um cliente uma vez que os 2 sócios eram experts de vendas num determinado ramo, num determinado mercado. Na verdade, eles tinham decidido constituir a sociedade a partir de uma experiência de ambos numa multinacional. Tá? E o que aconteceu? Após o início absolutamente bem sucedido de conquista de mercado e de conquista de clientes, eles perceberam que nenhum dos dois tinha know-how para gerir a empresa, tá? Em relação a aspectos financeiros, em relação a aspectos de pessoal, e isso mostrou, na verdade, uma fragilidade, tá? Pelo fato dos dois serem oriundos e expertos na mesma área. Contrapondo a isso, nós tivemos outras empresas em que um sócio é um expert em finanças, outro sócio é expert em vendas e na parte de marketing, em que a tendência é que a sociedade seja muito mais sinergética. Quando essa sinergia não ocorre, o que pode ser feito? Na verdade, o ponto principal é a consciência de que o problema existe. A consciência de que há um potencial a ser aproveitado e que não está sendo. Nessa linha de raciocínio, nesse caso específico desse cliente, o que houve foi, no caso do diretor que tomava conta da área de finanças, na verdade ele foi guindado para uma área de novos negócios, ok? Criou-se uma gerência e buscou-se um profissional de mercado, e nós preparamos esse diretor não para ser o diretor financeiro, mas sim para supervisionar um gerente financeiro buscado no mercado. Ou seja, houve um passo adiante no processo de profissionalização.
Esse processo, ele, se tratando de sócios, porque é muito satisfatório quando alguém vem e nos coloca, digamos assim, os nossos pontos fortes, as nossas qualidades. Em uma situação onde essa sinergia não está ocorrendo, de alguma forma, direto ou indiretamente, vão ser abordados fatores, pontos a serem melhorados, para não chamarmos de pontos fracos. Porque existem, em questão assim, do empresário, do executivo, principalmente de empresas de porte médio e grande, é a questão do ego. Com certeza. Como é que é isso? Como é que é lidar com essa situação do lado pessoal? É fácil? Na verdade, mais uma vez a sua pergunta é muito oportuna. Do ponto de vista prático, a necessidade de se fazer um trabalho em relação a isso. E aí entra o papel do consultor. Nós costumamos dizer que a sociedade, ela exige que o ego fique em segundo plano em relação ao sucesso da empresa. Porque, no fundo, o bom relacionamento entre sócios, ele vai se tangibilizar através do sucesso da empresa. E aí nós criamos a figura dos dois bonés, ou seja, o boné do sócio e o boné do diretor. Okay? No caso do boné do sócio, o sócio vai estar sempre pensando naquilo que pode melhorar o desempenho da empresa, aquilo que pode aumentar o faturamento, gerar melhores resultados e melhores dividendos. No caso do gestor, não necessariamente é dessa forma, porque a disputa é de ego, disputa de poder, disputa de autonomia de decisão. Apesar de em muitas empresas os sócios desempenhar os dois papéis, o ideal é que pense na maioria das vezes como sócio. Como sócio. Exato. Como sócio. Pensando sempre naquilo que vai ser melhor para a empresa. E a experiência tem mostrado que aqueles sócios, que em momentos cada vez mais oportunos, eles abrem mão do ego em função da melhor decisão empresarial, eles tendem a ter uma empresa melhor sucedida, um ambiente mais agradável para se trabalhar e os reflexos disso na família, nos funcionários, nos agentes relacionados. A gente vai falar disso daqui a pouco, mas antes eu sinto a necessidade de fazer uma pergunta que é a seguinte. Você falou que foi abordada a questão do ego, né? De o ego não vir em primeiro lugar numa questão de uma sociedade como... Inácio, essa questão do ego, acho que também vale muito, assim, fazendo só um parênteses, na questão, é como o casamento, ele é uma sociedade. Exato. Se o ego prevalecer, não existe casamento, não existe relacionamento, acho que até em termos de amizade, não é? Quando o ego vem em primeiro lugar, fica difícil, porque entra os oriundos do ego, né? A pessoa, o orgulho, o egoísmo, né? O próprio nome já diz, egoísmo, egocentrismo e por aí vai, fica difícil. E o seu trabalho consiste também em domesticar esse ego, digamos assim? Sim, porque o nosso trabalho está muito baseado no diagnóstico do perfil da sociedade e num trabalho de coordenação dos sócios no sentido de melhorar a convivência. E nesse sentido, nós temos alguns argumentos bastante práticos, já bem sucedidos em casos anteriores. E no caso específico do ego, né, nós poderíamos falar aqui muito tempo sobre isso, mas eu vou tentar ser sintético de uma forma que, na verdade, tem dado muito certo. É claro que o nosso trabalho é muito fruto de negociação entre as partes. Infelizmente, nós somos chamados, na maior parte dos casos, quando há algum atrito ou algum litígio. Mas, coerente com o título do livro, todo o relacionamento entre sócios pode ser melhorado, independente do sócio estar se sentindo muito bem. O melhor argumento que eu tenho é o seguinte: um sócio que ele seja muito radical, no sentido de dificuldade de ceder nas decisões do dia a dia, que ele tente substituir a massagem do ego das decisões diárias pela massagem do ego de ser sócio ou dono de uma empresa muito mais bem sucedida. Isso, na maioria dos casos, é um argumento muito bom. Principalmente para empresários, não é? Principalmente para o empresário. Não é? Que a moeda dele é a empresa, é o sucesso da empresa. É o reflexo é a maneira como o mercado avalia o reflexo do trabalho dele, da gestão e das decisões societárias. Ou seja, com bons argumentos, eu chamo isso assim, de colocações ou abordagens potentes. Exatamente. Não é algo que... O que é potente? Potente ou funciona ou não funciona. E como você citou, são abordagens assim, muito precisas e potentes. Não tem contra um bom argumento, fica difícil você fazer uma oposição. Porque ele é lógico, ele é racional e ele vai no ponto exato o que precisa ser trabalhado. Não é? Então, essa é a importância de um bom profissional. É a minha concepção. Você está coberto de razão, principalmente porque os argumentos se tornam mais fortes a partir do momento que eles são construídos a partir de experiências reais.
não é? Porque se for, existem profissionais, o mercado é repleto de vários tipos, vários perfis de profissionais, mas assim, eu noto que existem na área do ser humano, principalmente, eu acho que existe um pouco de exagero de profissionais que não têm abordagens potentes. Sabe, se tornou a questão do coaching, por exemplo, não sei se você poderia falar só uma leve, né? São pessoas que se aventuram, pronto, não sei se você concorda. Infelizmente, pessoas que se aventuram. É verdade. A exemplo de várias profissões, a profissão de consultoria, ela também é composta por profissionais preparados que procuram unir a teoria e a prática com profissionais que se aventuram. É verdade o que você está colocando. A palavra da moda é coaching, na verdade, como foi no passado o mediador e árbitro, como foi no passado uma série de outras coisas. Eu acho importante nesse caso um empresário que esteja disposto a contratar uma consultoria, que se valha realmente da experiência real do consultor. Sim. E de cases reais onde ele tenha trabalhado. Exatamente. Eu fiz questão de puxar esse assunto, de abordar esse assunto, por quê? Porque, como eu falei, existe muito amadorismo, pessoas que se aventuram, de repente trabalham, olha, agora quero ter a minha própria empresa, então, eu trabalhei durante muito tempo numa multinacional, numa empresa agora, então, mas sozinho fica difícil você coach. Eu vou me abrir no mercado de coach, não é? De repente, uma pessoa que foi mal sucedida, por isso ela deixou o mercado até, né? Existem os por opção e existem os que foram mal sucedidos. Ou seja, é necessário que se questione se estão ou não em condições de auxiliar. Aí vale o quê? O histórico do profissional, da empresa, os cases que ele já atendeu e teve bons resultados, etc. Com certeza. Inácio, a gente, assim, o objetivo, acho que de toda a conversa, no sentido de é o ser humano. Se a empresa, ela tem a questão de lucros, de sucesso, etc, mas o objetivo primário, que às vezes não aparece, é o estar bem. Não é estar bem consigo, com a família, estar feliz. Dentro disso, esse trabalho, fala um pouquinho do retorno que ele traz para a convivência que você falou no início. Ótimo. E volta. A convivência, né? O reflexo da convivência no entorno, ele é decorrente da melhoria da relação entre os sócios. Então, no início do nosso trabalho, nós procuramos, conforme foi dito, identificar o perfil e as complementaridades aproveitadas ou inexistentes. A partir daí, nós procuramos estabelecer as regras do jogo de convivência. Como que vão ser tomadas as decisões? Quais os sócios que têm autonomia e para quê? E aí há um divisor de águas muito importante, que é as decisões relacionadas à sociedade, em que pesa os sócios e os percentuais que cada um detém na sociedade, das decisões relacionadas à gestão do dia a dia. Parece incrível, mas em alguns clientes nós chegamos a identificar no primeiro momento que não havia agenda entre os diretores. Eles não tinham um momento em que eles paravam e discutiam assuntos pertinentes a decisões societárias e de gestão. Nessa linha de raciocínio, o que nós desenvolvemos? Nós desenvolvemos, no tocante à convivência, um primeiro momento de se estabelecer as regras do jogo. As regras do jogo para assuntos societários, que vai no acordo de acionistas ou de cotistas, e as regras do jogo de convivência de gestão, que vai no regime de competência. O que significa isso na prática? Significa que os sócios, eles sabem o que cada um pode e não pode fazer. Isso gera maior confiança, tá, no processo diário, porque normalmente o dia a dia das empresas, ele é muito nervoso e tomado pelo tempo, né? Normalmente há uma falta de tempo. E nós percebemos que boa parte do que incomoda os sócios é o fato de não saber se a autonomia e o que o outro sócio está fazendo é correto ou não. Parece um absurdo. A questão do limite. A questão do limite, exatamente. E nessa linha de raciocínio, isso acaba gerando uma tensão que, na maioria dos casos, por absurdo que possa parecer, é jogada para debaixo do tapete. E qual o reflexo disso? O reflexo disso é que a empresa perde na sua agilidade de decisões, os funcionários percebem e se ressentem dessa falta de harmonia entre os sócios, tá? E o pior, normalmente essas tensões são levadas para casa. Os sócios se tornam menos felizes, os sócios se tornam menos bem-sucedidos financeira e empresarialmente, e isso se reflete no padrão de vida da família, no bem-estar da convivência, e quiçá, quando muitas vezes não é percebido por fornecedores e clientes, que passam a perceber que é melhor negociar com este ou com aquele diretor, por absurdo que possa parecer.
Uma vez definidas as regras do jogo, nós vamos para o terceiro passo da convivência, que é efetivamente gerar uma agenda de convivência, onde semanalmente, uma ou duas vezes, nós passamos a coordenar o trabalho dos sócios. Ou seja, nós criamos uma agenda de convivência e decisões, onde nós somos, até por uma questão de ética pessoal, muito necessários no início, mas nós criamos uma metodologia que, com o passar do tempo, no menor tempo possível, os sócios consigam conviver entre si sem a necessidade de um apoio de um consultor. Perfeito, eu acredito muito nisso. Você tornar a pessoa independente. Exatamente. Você dá, dou o método. Eu dou o método para isso. Sim, o método. Pratico no início. Sim, ensina. Nós estamos falando, como você falou, uma metodologia. Exato. Não é? Porque existem pessoas ou empresas que fazem de uma forma que a pessoa fica literalmente amarrado àquela empresa, àquele profissional. Exato. E o que você está nos colocando é o oposto disso. Você, através do seu método, você faz com que a pessoa caminhe por si. Não é? Com certeza. Depois de um período, no momento dela, no momento que melhor, que foi apropriado a ela. Com certeza, até porque eu acredito que o papel do consultor, ele é um agente de mudança. Uhum. Então, na verdade, o consultor que gera dependência em relação ao cliente por interesse comercial não ético, na verdade ele não é consultor. Ele pode ser chamado de uma outra coisa. Ele é um terceirizado, o consultor, ele entra na empresa para gerar mudança, ele tem uma obrigação profissional, tá, de ensinar e treinar e implantar metodologias que permitam que as pessoas do cliente se tornem independentes. Isso eu acho que é um papel absolutamente decisivo e ético. E que bom que a sua empresa e vocês trabalham dessa forma. Obrigado. O nosso tempo aqui, Inácio, temos os nossos limites de tempo. Eu gostaria vou falar mais uma vez do seu livro, mas antes eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os sócios, pessoas que estejam passando por momentos difíceis ou que mesmo estejam planejando montar uma sociedade. Existe uma mensagem que você deixaria? Perfeito. Do ponto de vista prático, todo relacionamento entre sócios pode ser melhorado. Ou seja, se você tem um sócio, seu empresário, tem um ou mais sócios com quem hajam situações que não estão completamente resolvidas, não jogue a sujeira para debaixo do tapete. Sem que você perceba, mesmo que aparentemente os números da empresa estejam bons, tá? Essa sujeira jogada por debaixo do tapete é uma bomba de efeito retardado. Há necessidade de se diagnosticar e criar um canal de comunicação em que não haja nenhum potencial de atrito entre a sociedade. Com isso, todos em volta vão se sentir melhores e o resultado da sua empresa vai ser melhor. Perfeito. Quero mostrar mais uma vez o livro do José Inácio, onde ele fala, o livro diz que todo relacionamento entre sócios pode ser melhorado. Esse livro pode ser encontrado nas melhores livrarias, aqui tanto em São Paulo como em todo o Brasil. Ok? Eu gostaria que você viesse mais vezes para nos falar desse assunto um tanto quanto delicado, mas que uma vez que se traz à tona, você explicou de uma maneira muito, muito clara e que muito agregou. Agradeço e estou à disposição. Ok, é um prazer ter tido você aqui conosco. O prazer foi todo meu.